Olá, minha galerinha, tudo bem? Bom dia, como é que nós estamos nessa segunda-feira? Segunda-feira hoje, né? Bom, segunda é sempre daquele jeito. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem deixado muita gente transtornada por aí. E principalmente nossos pacientes, que eles ficam num limbo entre não saber o que fazer e fazer algo extremamente nocivo para a saúde deles, que é achar que colesterol é a reviria, que gordura saturada a gente pode consumir à vontade simplesmente porque teve um ou dois médicos falando isso por aí, um ou dois nutricionistas de respeito falando isso por aí, e dezenas de pessoas, centenas de pessoas espalhando essa informação por aí, mesmo sendo uma informação sem nenhum teor, rigor científico. Falar que consumir gordura saturada à vontade, falar que ter colesterol LDL aumentado são situações, condições positivas para a saúde humana, é extremamente perigoso e hoje o professor vai mostrar para vocês, tintim por tintim, o porquê. Antes disso, não te esquece, já deixa o teu like aqui nesse vídeo, isso é muito importante para mim, para a gente construir uma relação gigante e cada vez engrandecer mais a nossa área da nutrição. E não te esquece de se inscrever aqui no nosso canal para não perder esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo já esse conteúdo um pouco mais avançado na nutrição. Quem quer conteúdo um pouco mais base, a gente também tem aqui no canal. De antemão, não te esquece também, a gente está lançando agora a nossa lista pré-inscrição para formação avançada em nutrição esportiva. Uma formação diferente de tudo que tu já viu. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês, inclusive. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para que vocês possam ter acesso e entrar na nossa lista pré-inscrição para a formação avançada em nutrição esportiva. Aqui a gente já está com a lista aberta, então não dá bobeira, não perde tempo. Vou até tirar essa minha cabeça aqui da frente, senão você não consegue escanear o QR Code. Pega o teu celular, escaneia aqui e já vai para a nossa lista pré-inscrição. Vocês sabem que eu não gosto muito de enrolação, então vamos para o combate, galera. Bora! O negócio é o seguinte, o que que a gente vai falar hoje, né? Bom, é fato, pessoal, colesterol, colesterol, esse aqui que eu tô tapando com a minha mega cabeça aqui, ele não é vilão. Tá? Colesterol não é vilão, mas também não é inocente. É isso que a gente tem que se ater. Então, nos últimos anos, a gente teve muito discurso dizendo que colesterol alto não importa, que gordura saturada pode ser consumida à vontade, que o problema estaria apenas em carboidratos. Mas será que a ciência sustenta isso? Será que num gap de 5 anos, onde começou a se falar muito sobre isso, a ciência realmente mudou tanto assim? Então, hoje a gente vai entender numa base técnica, totalmente pautada na ciência, num leque robusto de evidências, o que, que de fato a gente sabe sobre colesterol, risco cardiovascular, lipoproteínas e onde que esses discursos estão errando em sua maioria, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, como eu já mencionei para vocês, colesterol é sim, essa é uma fala que acontece muito entre essa galera, né, de reforçar que o colesterol é uma molécula essencial à vida. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso a gente não muda, tá? Participa de estrutura de membrana celular, precursor de hormônios esteroides, cito também da vitamina D, de ácidos biliares, da própria testosterona, né, pessoal? Então, 70, 80% do nosso colesterol ele é produzido de maneira endógena pelo fígado, né? E o restante acaba vindo da dieta. Então, de fato, tá? Colesterol, vamos lá, ponto indiscutível, é necessário, sem ele não tem vida, beleza? Mas isso não significa, então, aquele papo que o professor sempre traz aqui com vocês, não é porque um faz X que 10.000 faz 10.000 X, entendem? Então muita gente pega o seguinte, ó, se colesterol é precursor de hormônio esteroide, então quanto mais colesterol eu tiver, mais testosterona eu vou produzir. Isso é uma ignorância tremenda, né, pessoal? Isso aí a gente não precisa nem reforçar. Então, sim, isso é um fato. Colesterol essencial à vida, mas não significa que níveis elevados sejam inofensivos. Guarda bem isso, certo? Dito isso, quando a gente fala de risco cardiovascular, o foco, ele de fato não vem totalmente para. Eu estou tentando às vezes tirar minha cabeça aqui da frente dos slides, mas vamos lá.
O foco, ele não vem totalmente para o colesterol total, tá? Mas a gente se atém muito para as lipoproteínas. Vamos pegar então, por exemplo, o LDL. O LDL é aquilo que a gente chama de low density lipoprotein, ou seja, é uma lipoproteína de baixa densidade. Ela é responsável basicamente por transportar colesterol para os tecidos, tá? Então, o problema, ele não surge na molécula em si, tá? Mas principalmente quando tem excesso de partículas de LDL circulante. Porque, pessoal, essas partículas de LDL, elas podem ficar entrando na parede das nossas artérias, tá? E elas podem acabar sofrendo um processo que o nome é oxidação, e ao sofrer esse processo, elas iniciam um processo inflamatório que pode levar à formação daquilo que a gente chama de placa aterosclerótica, né? Então, esse processo, por que que, inclusive fazendo um adendo aqui, por que que muitas pessoas não estão falando disso, mesmo com tanto estímulo a consumo de excesso de gordura saturada e dizer que só os carboidratos são um problema, que a gordura é a solução? Por quê, né, pessoal? Porque é um processo cumulativo e silencioso. Não é porque a pessoa começou a consumir 80% dela da dieta proveniente de gordura hoje, que em um mês ela vai estar com uma formação de uma placa aterosclerótica. Não funciona assim. Tanto que, muitas vezes, é ou não é, galera? A gente vê o sujeito mais gordinho, comendo muito mal, e a gente tem aquela falsa impressão de que ele é saudável. Mas não se esqueçam que ele pode estar fazendo isso a um tempo tão curto que ainda não deu tempo de aparecer os problemas. Justamente por isso que a gente chama obesidade de, olha só o nomezinho, ó, doença crônica. Diabetes tipo 2, doença crônica. Esteatose hepática, hipertensão arterial, pessoal, uma doença crônica. São questões que envolvem um processo cumulativo. E no caso de problemas advindos de transtornos do metabolismo lipídico, não fica diferente. Não fica diferente. Então, aqui é um ponto-chave, certo? O LDL, ele não é só associação. Muita gente. LDL só tem fator de associação. Não, pessoal. Tem evidência causal entre LDL elevado e sim aterosclerose. Sustentado por, vamos lá, estudos de característica genética, estudos de coorte, ensaios clínicos, especialmente com redução de LDL. Então, quanto menor o LDL ao longo da vida, a gente tem sim a possibilidade de afirmar que provavelmente será menor o risco de doença cardiovascular. Então, sim, quanto menor o LDL ao longo da vida, hoje a gente pode chegar perto de afirmar, olha, se tu sustentar o teu LDL baixo ao longo da vida, isso parece ser um ponto positivo na tua saúde. E, de novo, isso é sustentado por estudos genéticos, estudos de coorte e ensaios clínicos com redução de LDL. Ponto, tá? E vamos lá. Colesterol alto, galera. Colesterol alto é um risco real, certo? Aquele mito clássico. Primeiro, eu vou trazer dois mitos aqui. O mito um é que colesterol alto não é problema. Então, colesterol alto não é problema. O mito 2 é gordura saturada a gente pode comer à vontade, né? Que é o que essa galera de dieta da selva, dieta carnívora, acaba falando, que é muito nocivo para as pessoas por aí. A gente tem que ter uma base sustentada para mostrar que isso é uma ignorância tremenda. Primeiro ponto, é um dos maiores erros atuais é acreditar que colesterol alto não é problema, tá? Dizer que colesterol alto não importa ignora décadas, talvez, não, centenas não, mas décadas com certeza de evidência robusta sobre o assunto. A gente não tem só diretrizes internacionais consistentes mostrando LDL elevado é um dos principais fatores de risco modificáveis para doença cardiovascular, certo? A gente tem também em diretrizes internacionais consistentemente trazendo o ponto que redução de LDL está associada à redução proporcional de eventos cardiovasculares. Isso aqui não é opinião, isso aqui é diferente, não é opinião, é baseado em meta-análises de ensaios clínicos e diferentes meta-análises, não só uma, tá? Então, não, colesterol alto não é neutro, não é neutro e muito menos protetor.
E muito menos protetor, que nem algumas pessoas acreditam por aí, que colesterol alto seria um protetor, né? É claro que a gente tem as divisões entre o que é o HDL, o que é o LDL, que isso é papo para outra aula, né? Inclusive, galera, quem não tá no meu grupo de estudos gratuito, quarta-feira, amanhã é feriado, depois de amanhã, a gente tem às 19 horas uma aula gratuita sobre interpretação de exames, tá? Quem quer participar tem que entrar no meu grupo de estudos gratuito, é só comentar nutrição aqui. E não se esquecer, quem quer vir para a nossa lista para inscrição da formação avançada em nutrição esportiva, escaneie esse nosso QR Code. Então, vamos lá. Colesterol alto é sim um fator de risco central, certo? É um fator de risco central. E isso não é uma questão de analogias insuficientes. Por exemplo, qual é a grande analogia que muito dessa galera que defende esse modelo dietético faz? Ah, colesterol é essencial à vida, né? Então vamos lá, beleza, concordo, isso é um fato. Quer dizer que ser essencial à vida significa que quanto mais melhor? Óbvio que não. A prova disso é a água. Água é essencial à vida, a gente precisa consumir água. Agora, tu pode, inclusive, consumir tanta água a ponto de ter algo que já é bem documentado na literatura, que é aquilo que a gente chama de envenenamento por água. Então, não é porque algo é bom que necessariamente quanto mais melhor. Isso também serve para o colesterol. Então, de novo, reforçando, colesterol alto não é neutro e muito menos protetor, tá? É um fator de risco central a ser investigado, certo? Que depende de outras valências e a gente já vai explicar agora sobre isso. O mito 2, que para mim é o mais absurdo de todos, né? Que a gordura saturada pode comer à vontade. Aí a gente não precisa nem ir só para meta-análise, a gente não precisa nem só de ensaios de estudos de coorte, a gente pode ir até para evidências a nível mais molecular, mostrando que o consumo de gorduras saturadas ativa vias específicas relacionadas à inflamação. Aí a galera, toda essa galera que defende, é muito engraçado, né, pessoal? Essa galera que defende o alto consumo de gordura saturada, eles abrem a boca para falar que leite é inflamatório, né? Agora, se tu vai para a literatura, tu vê o seguinte, não, peraí, pessoas saudáveis consumindo lácteos não apresentam alterações de marcadores inflamatórios. Ou seja, como é que tu vai dizer que um troço é inflamatório se ele não aumenta marcadores inflamatórios? Para mim fica muito óbvio, galera. Muito óbvio. Ao mesmo tempo, quando a gente vai para a literatura, o contrário, com relação à gordura saturada, os trabalhos a nível molecular que avaliam o que a gordura saturada pode fazer, tem principalmente situações onde há ativação de vias específicas relacionadas à cascata de eventos inflamatórios. Se eu não me engano, o TLR4 é um grande exemplo, certo? Então, esse discurso de que a gordura saturada é inofensiva ou benéfica em qualquer quantidade, cara, isso é extremamente perigoso, tá? O que que a literatura mostra? Gorduras saturadas, em média, aumentam o colesterol LDL, certo? Ponto. Esse aumento não é irrelevante e vai impactar risco cardiovascular. Qual é o grande nuance que a gente tem aqui? O efeito é contexto dependente, certo? Então, o que que a gente sabe dentro da literatura, fazendo um, um resumão geral do que a gente tem? Substituir gordura saturada por gordura insaturada reduz risco cardiovascular. Então, o sujeito está consumindo muita carne gorda, e a gente começa a trocar por oleaginosas, por abacate, certo? O que que a gente por peixes magros, né? Por peixes, desculpa. O que que a gente observa? A redução do risco cardiovascular, certo? Quando isso é feito por carboidrato refinado, parece que o benefício não é tão sustentado. Agora, qual é a discussão da galera daí para tentar rebater isso? Ah, não, então o carboidrato é realmente problema, né? Porque se troca por carboidrato refinado. Ou seja, tu pega, troca o cara que. Vamos pensar na prática clínica. Tu pega um cara que consome muita carne gorda. E aí tu substitui essa carne gorda, né? Por ele consumir um monte de doce ao longo do dia dele, parece que não tem benefício. Estranho, né? Agora, se tu pegar um cara que tem um alto consumo de gordura saturada, né? Mas tu joga esse consumo para uma substituição com mais gordura insaturada, ou seja, oferece para ele mais, por exemplo, um padrão mediterrâneo, né? Mais peixes, oleaginosas, abacate.
a gente tem uma redução significativa de risco com relação ao risco cardiovascular, certo? Então, de fato, o problema não é só a gordura, o que não faz ela deixar de ser um problema. Então, por que que existem as recomendações de até 10% ser proveniente da gordura? 10% da nossa dieta ser de gordura saturada, não mais do que isso, né? Porque a gente entende que esse é um limite onde, extrapolando esse limite, a gente abrange as possibilidades de risco cardiovascular, certo? A mesma coisa pode, não em termos percentuais, né? Não estou citando percentual aqui, até nem queria falar tanto de percentual, vamos focar mais no muito ou pouco, né? A mesma coisa acontece com questão dos carboidratos refinados. O fato é preciso uma cognição muito grande, aparentemente, para as pessoas entenderem que esse carboidrato que está aqui, é extremamente diferente do cara ficar consumindo pirulito ao longo do dia dele, ficar consumindo pizza ao longo do dia dele, ficar consumindo cereais, aqueles cereais, eu não vou falar marca, mas vocês entenderam, certo? Beleza? Então, em termos de discussão de risco cardiovascular, certo? A gente tem que entender que, de fato, é um ponto que se traz nessas falácias aí de que colesterol não traz problema. Só que, de fato, pessoal, nem todo indivíduo com LDL elevado tem o mesmo risco. Por quê? A gente tem fatores que modulam o risco. Por exemplo, se a gente tem um sujeito com LDL elevado, onde todo o escopo metabólico dele está adequado, então ele não tem alterações glicêmicas, não tem alterações do metabolismo glicêmico, dos hormônios, que seja, o que é muito difícil, o que é muito difícil, a gente está falando de um risco que com certeza não é o mesmo de um sujeito que tem resistência à insulina, né? Tem obesidade, né? Tem, o estilo de vida favorece essa obesidade, né? Então, o que que a gente sabe, por exemplo? Lembram que eu falei que o problema do LDL é quando ele começa a infiltrar na nossa parede arterial. Então, por exemplo, um sujeito com aquilo que a gente chama de síndrome metabólica, ele já vai ter um LDL menor, mais denso, que favorece a entrada dele na parede arterial, oxidando e contribuindo com a formação da placa aterosclerótica, né? Ele vai ter triglicerídeos elevados. Junto com isso, ele vai ter o colesterol, que é o famoso colesterol bom, porque ele consegue fazer esse transporte reverso de colesterol, que é o HDL, mais baixo, né? Então, esse perfil, ele é muito mais aterogênico, né? Aterogênico. Mas, olha só, pessoal, calma, tá? Calma. Isso não invalida o papel do LDL, tá? Ele continua sendo causal. Ele continua. Mas a gente tem outros fatores impactando o resultado final. Então, a diferença é que o risco cardiovascular, ele é algo multifatorial. Ou seja, vamos chegar numa grande conclusão aqui. Ninguém fala, nenhum nutricionista fala que o LDL aumentado vai infartar a pessoa. Aumentou o LDL, infartou a pessoa. Não é isso que a gente está falando. Agora, tu imagina num contexto onde a gente sabidamente entende que uma partícula mais densa e menor de LDL infiltra mais fácil na parede arterial, causando mais facilmente placa aterosclerótica. Aí a gente vai pro Instagram e a gente vê um bando de pessoas sem nenhuma formação dentro da nutrição, sem nenhum papel mínimo que ajude, que contribua, né, as pessoas a acreditarem nelas. É basicamente a pessoa abre um vídeo e sai falando, a pessoa não traz uma evidência do que ela está falando, ela quer contrapor dezenas décadas de estudos mostrando associações entre o LDL como fator causal para risco cardiovascular. Poxa, né? Como é que esse tipo de pessoa pode ter algum grau de autoridade? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E isso, em grande parte, é responsabilidade nossa, certo? Agora, é a gente também saber contrapor com falácias do tipo, ai, um Nutri lá do. Como é que é o Nutri Margarino que eles falam, né? O do sistema, eles falam as duas. Ai, ele falou que colesterol não serve para nada. É esse o problema, entende? Por quê? Porque daí a gente rebate
estressado e não sei o que, porque tu é burro, porque tu não sei o que. Realmente, grande parte da galera que fala isso, infelizmente, eles têm uma cognição muito difícil da gente conversar. Agora, a gente tem que deixar claro que ninguém aqui tá sendo dizendo para a pessoa consumir açúcar todo dia em vez de gordura ou não consumir nada de gordura. Pelo contrário, meus pacientes comem oleaginosas, comem carne vermelha, inclusive, né? Comem azeite. Só que aquela velha máxima da nossa avó, que falava há muito tempo sobre equilíbrio, ainda se mantém. Pessoal, colesterol é vilão ou mocinho? Ele é essencial, mas em excesso, especialmente o LDL, é prejudicial. A ciência atual ela é muito clara. LDL elevado aumenta risco. Reduzir LDL reduz eventos cardiovasculares. Então, a dieta influencia e dentro de um contexto maior, a gente sempre vai estar errando nos extremos. A gente demoniza completamente a gordura, a gente demoniza completamente carboidratos, né? Ou a gente ignora completamente o contexto metabólico daquele paciente, certo? Então, de fato, LDL isoladamente não diz assim, ó, o sujeito vai infartar. Ninguém pode afirmar isso. Agora, LDL há sim uma relação causal entre LDL e risco cardiovascular, especialmente num contexto metabólico que proporcione isso. Por exemplo, um sujeito com síndrome metabólica, ainda com LDL aumentado, ele está com o risco cardiovascular dele aumentado muito, certo? Então, até que se realmente se tenha um número robusto de evidências contrariando tudo que a gente sabe que até hoje traz LDL aumentado, aumenta risco, e reduzir LDL reduz eventos cardiovasculares, a gente não pode contrapor isso. Certo, galera? Para mais informação, para aprofundar mais, a gente vai ter uma aula gratuita na quarta-feira às 19 horas. Se tu comentar aqui nutrição, eu vou te enviar o convite para essa aula. É uma aula completa sobre interpretação de exames e dentro dessa aula a gente vai ter, obviamente, metabolismo lipídico. Iremos falar mais e aprofundar mais sobre colesterol, especialmente LDL, HDL, enfim. Além disso, fica o convite, né, para nossa e a nossa lista pré-inscrição da nossa formação avançada em nutrição esportiva. É só tu pegar o teu celular, escaneia esse QR Code e tu vai entrar direto no nosso grupo da lista pré-inscrição. Então, se tu é profissional de saúde, tu precisa fugir de discurso simplista, né? Nutrição, metabolismo, tudo isso é complexo. A gente não consegue dizer é bom ou ruim. A gente trata com ciência, não com achismo. A gente aprende a aplicar na prática clínica, mas com raciocínio, com segurança, né? Não é dizer é low carb ou high fat low carb, é high carb low fat. Não funciona assim. Certo? Então, se tu quer aprender isso com prática clínica, com ciência, é exatamente esse o conteúdo nas minhas formações, tá? Exatamente. Então eu quero ser bem direto contigo. Tu viu que esse raciocínio ele muda a nossa forma de enxergar a nutrição. Então a gente não pode continuar só consumindo conteúdo solto. Vamos organizar isso. A gente precisa de uma formação de verdade. Eu aprofundo isso na nossa formação avançada em nutrição esportiva. É a nossa quinta turma que vai abrir da formação avançada em nutrição esportiva. Não fica de fora, tá? A gente precisa de uma formação de verdade, é isso que eu aprofundo na nossa FANE, certo? As vagas da nossa próxima turma vão abrir e quem entra primeiro sempre sai na frente. Então faz o seguinte, escaneia esse QR Code, tá? Já te dá um acesso antecipado e condições especiais de lançamento também. Depois que abre, as vagas acabam ficando limitadas mesmo, quem deixa para depois normalmente acaba ficando de fora, mas eu sei que a galera é junto comigo aí bem nerd da nutrição e não vai dar bobeira nisso. Então só escaneia o QR Code e eu tô te esperando desse outro lado aqui, tá, galera? É isso. Um beijão a todos e uma boa semana para nós. Beijão, galera.